E é muito fácil a gente relacionar a nossa saúde mental com o trabalho, porque o trabalho ele permeia a nossa vida. Desde pequeno, quando a gente vai para a escola, os nossos pais nos colocam na escola pensando exatamente nisso, na nossa fonte de renda futura. Você deve estudar para conseguir um trabalho melhor. Então, para a gente ver que desde pequenininho, mesmo que implicitamente, o trabalho está muito presente na nossa vida. E aí você passa por toda uma trajetória, né? Você estuda, você se forma em busca de um bom emprego, em busca de uma boa ocupação e de renda, porque isso vai lhe trazer qualidade de vida. É claro que nem todo mundo, por circunstâncias mais diversas, nem todo mundo consegue ter o bom estudo, nem todo mundo consegue ter aquela boa carreira como todo mundo deveria ter. E isso implica necessariamente na vida da pessoa, né? Na rotina da pessoa, na renda da pessoa. Então, quando a gente vê um trabalho de forma distinta do homem, é uma visão equivocada. O trabalho exerce um ponto muito importante, afinal é através dele que o homem se sente em diversas situações útil, né? E quando eu falo homem, são homens e mulheres, né? Nós, seres humanos, de modo geral, a gente se sente muito útil quando a gente trabalha. Inclusive, a falta do trabalho gera muito sentimento de desesperança, provocando, infelizmente, ansiedade e depressão. Mas não é somente a falta do trabalho que prejudica o trabalhador. O próprio trabalho, que é tão importante, como eu falei, ocupa um espaço tão essencial na nossa vida, ele também pode ser fonte geradora de sofrimento. Por quê? Você lutou tanto para ter o seu trabalho, você, né, todos os dias você luta tanto, lutou e luta continuamente, mas aquele trabalho pode ser cansativo demais, pode ser muito competitivo, você pode se sentir muito cobrado. E aí, todo esse hemisfério, né, essa atmosfera, aliás, que envolve o trabalho, vai afetar em como as pessoas se enxergam. Né? Uma pessoa, aqui em Esperança é uma cidade que tem muito comércio, né? Então as pessoas podem se sentir muito cobradas quando um gerente ou um chefe estabelece uma meta para eles, né? Você se sente na obrigação de fazer, até porque você sabe que aquilo vai afetar no seu salário do final do mês, que é a fonte de renda da sua família. Então, olha como isso é ansiogênico para a gente, né? Ou seja, é motivo de gerar ansiedade, é forte. E aí isso pode ser, se isso é feito de modo contínuo, se isso é muito recorrente na vida do trabalhador, um ambiente que é hostil, que existe um assédio moral do chefe, que o clima organizacional, o clima do trabalho não é legal entre os próprios colaboradores, isso tudo vai deixando o trabalho tenso, né? E o trabalho ocupa a maior parte do nosso dia, então você vive a maior parte do seu dia em momentos de tensão. Isso implica necessariamente na nossa saúde mental, por isso que a gente precisa ter cuidado. Outro ponto, né, a destacar é exatamente devido à pandemia. Pela pandemia, infelizmente, muita gente perdeu seu trabalho e, como eu falei anteriormente, vem aquele sentimento de desesperança em que as pessoas acham que não vão mais conseguir, a situação está muito difícil, e isso desenvolve transtornos mentais. E também, quem permaneceu no seu trabalho, muitos deles tiveram que se adaptar. Comerciantes tiveram que se adaptar às regras sanitárias. Os profissionais da saúde que estão ali na linha de frente também tiveram que adaptar o seu trabalho, ou melhor dizendo, tiveram que adaptar a excesso de trabalho, né? Porque os profissionais da saúde que estão na linha de frente, por mais que eles fossem qualificados, por mais que eles sejam qualificados para estar naquele momento lidando com aquele paciente, tenham se especializado em UTI, em situações de emergência, urgência e emergência, mas eles talvez não tenham sido treinados para atender tanta gente ao mesmo tempo. E o ambiente em si, o ambiente físico, hospitalar, também contribui. O ambiente de qualquer trabalho contribui também. Quando a gente não tem um ambiente muito adequado, insalubre, isso adoece física e psicologicamente, porque você não se sente à vontade, você não se sente motivado para estar naquele trabalho. Então, imagine em hospitais muito lotados, né? Isso também mexe com o psicológico do profissional da saúde. Além do ambiente físico, a carga emocional de você querer cuidar, né, curar aquelas pessoas através do seu esforço, mas muitas vezes sem condições.
Os professores também foi uma categoria muito afetada pela pandemia, porque o professor teve que passar da aula dentro de sua própria casa. E ele não é acostumado a isso. Toda mudança, ela gera ansiedade. Toda mudança, ela vai mexer de algum modo com a gente. Ela gera um certo tipo de estresse. Algumas pessoas conseguem lidar com isso de modo melhor, de modo mais tranquilo, mas outras pessoas sofrem verdadeiramente por isso, né? E chegam num estado de desistência. Então, os professores que foram treinados a estar em sala de aula, tiveram que transformar as suas salas de casa em salas de aula. E toda adaptação, ela gera um esforço. Os próprios alunos se esforçaram muito também, né? Tiveram que se adaptar a essa nova rotina e não está sendo fácil. Por isso que o trabalho, a gente não tem como ignorar, a gente não tem como deixar ele de lado e separar a nossa imagem de pessoa e imagem de trabalhador, porque é uma só. Né? O ser humano, ele é muito integral. Tem o seu aspecto familiar, tem o seu aspecto afetivo, tem o seu aspecto laboral também. E se o laboral não está bom, o ser humano pode sim adoecer. Então, que a gente fique atento aos sinais, certo? De estresse, né? De estafa, daquele cansaço, a falta de motivação, para que a gente não permita que algo tão importante na nossa vida, que norteia o nosso dia a dia, deixe a gente doente. Porque quando a gente adoece, a gente não tem como trabalhar. E isso traz muita consequência para a nossa vida. Então fique atento e procure um profissional. Se você sentir a necessidade de ajuda, procure um profissional da saúde, um psicólogo, para que você possa tratar dos seus medos, das suas ansiedades, dessas questões que envolvem o ambiente físico e relacional também do trabalho, não somente o físico, para que não se tenha consequências maiores e piores. Saúde em primeiro lugar. Então, fique em casa se puder, se cuide e até uma próxima.